Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais um estudo no nosso canal, desta feita falando sobre o jejum. E durante este ensino, esse estudo, nós vamos analisar todas essas perguntas que aí estão. E dentre essas perguntas, nós vamos verificar que há outras, mas selecionamos aí 10 perguntas para respondermos durante o estudo. Jejum é uma doutrina bíblica ou um mandamento de homem? É uma pergunta que nós fazemos. Qual o significado do termo jejum? A palavra, jejum. Quantas vezes essa palavra e suas variantes aparecem na Bíblia? Qual a origem do jejum? Ele deve ser feito parcial ou total? Uma pergunta que se faz muito hoje em dia e que já também aí no passado recente foi feita. Podemos tomar água quando jejuamos? Quanto tempo devemos ou podemos jejuar? Quanto tempo o corpo humano resiste sem água ou alimento? Quais são os motivos pelas quais devemos jejuar? E a 10ª, para que serve o jejum? Então, todas essas perguntas nós responderemos com fundamentação bíblica, demonstrando aí o que a palavra de Deus diz para nós. Então, nós devemos aí primeiramente verificar os tipos de jejum que nós podemos classificar. Então, nós temos o jejum absoluto, sem alimento algum e também sem o consumo de água. O jejum sem alimento, mas com água. O jejum com alimentação parcial e água. E o jejum com alimentação parcial e sem água. Essas são as possibilidades de jejuns que nós podemos fazer. Então nós vamos verificar que esta palavra jejum, ela ocorre por uma centena de vezes aí na Bíblia. Então todas as palavras que vocês veem aí na tela, elas são derivadas da palavra jejum, sem contar os sinônimos, que não está jejuar, mas está indicando o jejum, conforme nós vamos verificar. Então nós vamos ver que na Bíblia nós não temos menção do jejum entre os patriarcas. Nós vamos verificar logo na sequência qual é a primeira menção da palavra jejum, conforme nós vamos, ainda que esta palavra não tenha sido dita de forma direta, você não vai encontrar lá a palavra jejum, mas vai ter a ideia de jejum. Então, nós vamos perceber que aqui, o texto bíblico que está em tela, Êxodo 34, 28, não fala diretamente da palavra jejum, mas você pode perceber aí no verso que Moisés esteve 40 dias e 40 noites ali no monte, e ele nem bebeu água e não comeu também pão. Então, não vemos a palavra jejum, mas é claro que implicitamente a ideia do jejum, ela está aí. Então, onde nós vamos ver a palavra jejum ou a ideia do jejum aparecendo como mandamento? É em Levítico 16, 31. É interessante que se tenha isto em mente para nós podermos entender o conceito, a ideia do jejum. Então, Levítico 16, 31, não aparece a palavra jejum como vocês podem
perceber. Nós temos aí em tela várias versões, né? E na Bíblia de Jerusalém, nós vamos ver que há o aparecimento do termo jejum. Mas você tem um outro termo paralelo, como na João Ferreira de Almeida, atualizada, você tem o termo afligireis a vossa alma. Então, dependendo da Bíblia que você usar, vai aparecer o termo jejum ou vai, na maioria das Bíblias, aparecer aflição de alma. Então, percebam bem que esta palavra jejum, em Levítico 16:31, vai aparecer como aflição de alma, ou em outras traduções, como é o caso aí a Bíblia de Jerusalém, ela aparece traduzida com o termo jejum. Então, analisando esse termo aflição de alma, nós podemos perceber que o jejum ele está associado à ideia de aflição de alma. Então, o jejum, em princípio, está relacionado com a aflição de alma. Então, basicamente, nós, analisando esta palavra, o que nós vamos perceber? Que esta palavra jejum está associado com a aflição de alma. Isaías 58:3 vai dizer, porque jejuamos, porque afligimos nossa alma. Conexão da ideia jejum com aflição. Nós temos no Salmo 35, né, a ideia aqui do jejum associado com humilhação, vestindo pano de saco, afligindo a alma com jejuns. Aqui de novo a ideia aflição de alma com jejum, e preste atenção no outro detalhe interessante, jejum e oração. Então, no decorrer do estudo, você vai perceber que esta palavrinha, ou essa dupla, né, de palavras, jejum e oração, é muito comum ela aparecer nos textos bíblicos. Então, qual é o sentido aí do termo afligir no hebraico, né? A ideia é humilhar, ser oprimido, ser curvado. O afligir a alma indica o jejum, pois em algumas passagens bíblicas a palavra jejum, aflição de alma e humilhação estão correlacionadas, conforme nós vimos aí nos versos de Isaías em Salmo. Então nós temos aqui uma fonte, né, extra-bíblica, o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que vai dizer para nós sobre o termo aflição de alma. Outro termo teológico frequentemente associado a essa palavra é o sofrimento auto-afligido, que exprime contrição e muitas vezes se faz acompanhar de jejum. Total sofrimento é determinado por Deus para o dia da expiação. Então, sempre tem em mente que o jejum como ordenança, como mandamento, ele aparece somente em Levítico 16:31. É o único local da Bíblia em que você vai ter um mandamento compulsório. Você vai ter um mandamento obrigando o povo de Israel a jejuar. Levítico 16:31. Outra fonte aqui, desta feita aí, o Novo Dicionário da Bíblia, vai dizer que a aflição de alma se refere ao jejum. Outras fontes, como o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, ele vai dizer para nós que o jejum não ocorria somente no dia da expiação. Havia também jejuns ocasionais. Por quê? O mandamento foi dado em Levítico 16:31. Só que o povo, a partir daquele jejum de Levítico 16:31, né, ou mesmo antes, quando Moisés ele foi ali ao monte, em termos de jejum, nós lemos lá que ele não comeu pão e nem bebeu água. A ideia do jejum
por toda a Bíblia. Desde Êxodo, você vai encontrar, passando por todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento, a ideia do jejum está presente, mas como mandamento você só tem em Levítico 16:31. Então nós vamos ver que havia outros jejuns. E quando nós percebemos aí que a palavra, né, jejum, aparecendo na Bíblia, você vai encontrar ela em várias passagens, o que você deve entender? Que era um costume do povo judeu jejuar. Então nós temos aqui os versos de Jeremias dizendo acerca do jejum. Aqui no caso, Joaquim ele aprega um jejum diante do Senhor. O especialista aqui da cultura judaica, né, vai dizer para nós que o afligir a alma faz referência ao jejum. Então, a ideia de afligir a alma estava presente na cultura e na tradição judaica. Porém, outros jejuns eram feitos, como nós podemos ver, jejuns que eram feitos no 4º mês, no 5º mês, no 7º mês e no 10º mês. Porém, esses jejuns eram feitos não como mandamento, mas como costume. Zacarias 8:19 vai falar aí dos jejuns que eram feitos, né? Conforme nós vamos ver aqui nas outras descrições bíblicas. Só em Zacarias 8:19 nós já vemos aí o jejum do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês e do 7º mês. Em cima você tem de novo a afirmação, a única ordem em todo o Velho Testamento para que o povo de Israel jejuasse era no Yom Kippur, ou seja, no dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava ali no Santíssimo, lugar santíssimo, uma vez por ano, para fazer a expiação pelos pecados de Israel. Ali sim, eles eram obrigados a jejuar, somente no dia do Yom Kippur. Outros jejuns, como eu estou dizendo, foram feitos pelo povo. Então, era comum os judeus jejuarem, tanto em datas históricas, né, de lamento, por isso que a ideia do aflição de alma está sempre presente. Então, havia que no dia 28 do mês de Ziv, né, equivalente aí aos nossos meses de abril e maio, jejum pela morte de Samuel. Então vocês vão ver aqui que havia vários jejuns decretados entre o povo de Israel, mas não como mandamento. Não é que Deus ordenou que eles jejuassem pela morte de Samuel, que eles jejuassem relembrando a queima dos livros da lei, jejum pela lembrança da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Deus não mandou eles jejuarem, mas o povo, a tradição, o costume, incorporou essa ideia do jejum. Então, até depois da vinda de Jesus, a sua morte, a sua crucificação, no ano 70 depois de Cristo, então o Senhor já havia ressuscitado, a igreja primitiva estava ali iniciando, houve a derrubada de Jerusalém pelo general Tito. Então, posteriormente, eles também decretaram um jejum no dia 17 do mês de Tammuz, né, junho, equivalentes ao nosso mês de junho e julho, e decretaram o jejum por conta da queda de Jerusalém e a destruição ali do templo. Qual é a origem do jejum? Nós vamos perceber que não há um texto ou um texto bíblico ou uma fonte extra-bíblica falando para nós acerca da origem do jejum. Nós vamos perceber aí que o dicionário bíblico, né, o Wycliffe, ele vai falar para nós simplesmente que ele tem a origem, né, num passado obscuro, porque ninguém
sabe ao certo onde surgiu o jejum, mas ele era propagado por todas as religiões antigas. Não só Israel jejuava, mas todos os outros povos ali circunvizinhos a Israel também jejuava. Significado do termo jejum. Agora, é muito interessante nós entendermos aí esse sentido da palavra jejum, porque a partir da palavra, o sentido da palavra jejum na Bíblia, nós vamos pautar e fundamentar aí o nosso entendimento sobre o que é o jejum. Então, vamos lá para a definição. O que significa jejum? Quando você olha jejum, a palavra jejum na Bíblia, qual é o significado desse termo jejum? Então, primeiramente, pegando aí Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, sempre está aqui a fonte, né? E a bibliografia que nós chamamos, então é só pesquisar lá que você vai ver. Jejuar é privar o corpo de ingerir alimento. Presta atenção nisso aqui, ó. Jejuar é privar o corpo de ingerir alimento. Então, qualquer que seja a privação, não está classificada, que não seja alimento, né, não poderá estar classificada no termo jejum. Por quê? Jejum é privar o corpo de ingerir alimento. Então, qualquer outra coisa que a pessoa se prive, que não seja alimento, não pode ser considerado jejum. Como sinal de que a pessoa está experimentando uma grande tristeza. Lembra lá a ideia de aflição de alma? Aquele que jejua diz que com isso está afligindo-se a si mesmo e a sua alma e o seu íntimo. Está perfeitamente coerente com a ideia e o sentido bíblico do jejum, que é afligir a alma. Tem a ideia aí de humilhação. Outra fonte vai dizer para nós que o jejum é total abstinência de comida e algumas vezes bebidas. Preste atenção que tem aí já a ideia do jejum total ou do jejum parcial. Vai depender da forma com que nós vamos fazer este jejum. Então abstinência de comida. No outro vídeo anterior, outro slide, né, anterior, nós vimos aí que é privação de alimento. Então, fontes diferentes confirmam para nós, os especialistas aí na área das línguas originais, confirmam para nós que jejum bíblico tem que estar associado com a ideia de abstinência de comida. E é claro, dependendo do tipo de jejum que você fizer aí, ou seja total ou seja parcial, vai conter aí essas ideias, né, de comida ou também algumas vezes bebidas. Então sempre observar que a palavra jejuar, ela indica a privação de alimento. E agora nós precisamos entender se esta privação de alimento na Bíblia ela é total ou parcial. Primeiramente, o que nós devemos analisar, né? Em cima da ideia de que se o jejum é parcial ou o jejum é total, a primeira coisa que nós devemos entender é: a água é alimento ou não? Ela deve ser considerada como alimento? Então, quando você está jejuando e você toma água, você, ao tomar a água, está ingerindo alimento? Então, para essa pergunta, a água deve ser considerada alimento? A resposta é não. A água não é alimento. Então, você pode verificar aí na tela que os especialistas na área de alimentação, os engenheiros da área de alimentação, os médicos, os nutricionistas, com as suas pesquisas, os seus estudos, fundamentam esta ideia de que a água não é
alimento, ela não tem valor nutricional. E qual é a função dela? A função dela é hidratar as células do corpo, mas presta atenção, não com valor nutricional. A água não é alimento. Ela hidrata o corpo, por isso que os médicos pedem que nós ingerimos água, né, durante o dia, porque nós precisamos da hidratação, e fora da hidratação, ela tem outras funções no nosso organismo, mas nunca a função de alimento, de nutrir o nosso corpo. Então vamos lá, o jejum é parcial ou total? Já vimos que o significado de jejum na Bíblia, no original, é abstinência ou privação de alimentos. A água não é alimento. E agora, como que nós devemos analisar a questão do jejum? Ele é parcial ou total? Na Bíblia, nós vamos ver que há a possibilidade do jejum parcial e também do jejum total. Então vamos pegar aí a orientação, a ajuda, né, de especialistas aí nas áreas, quando eles definem o termo jejum e também vão falar acerca desta ideia do jejum parcial total. Então o que diz aí o dicionário bíblico Wycliffe? Tal jejum parcial pode ser uma ajuda eficaz para a concentração espiritual e para a oração. Pode ser aconselhável para aqueles que precisam se manter ativos ou para aqueles que sejam fracos demais para suportar um jejum total. Então, o que esse dicionário está falando? Que para as pessoas que não conseguem um jejum total, abstinência total de alimento e também de água, o ideal é o jejum parcial. Outra fonte, que é a Enciclopédia de Bíblia Merrill Tennant, sempre está aqui embaixo, tá? O local de onde foi tirado, falam o seguinte, que a Mishnah, né, que pertence ali ao Talmud, os rabinos, eles ensinavam, eles diziam o seguinte, que no dia do Yom Kippur, lembra lá atrás, Levítico 16:31, eles diziam o seguinte, que naquele dia, o dia do Yom Kippur, as pessoas podiam comer a quantidade de comida, né, do tamanho de uma tâmara. Então pesquisa aí no Google e você vai perceber que tâmara, essa fruta, ela é minúscula. Então praticamente aqui, o dia do Yom Kippur, o jejum era total. Então era um dia de jejum. E os rabinos levavam essa ideia de jejum tão extremado que eles falavam para o povo, ó, esse dia como é dia de humilhação, vocês, além do jejum, vocês não vão usar sandálias e vocês também não vão ter relações sexuais, porque eles levavam este jejum ao extremo. Então nós temos outro especialista, né, aí na cultura judaica, que ele vai dizer que atualmente, no dia do Yom Kippur, nada pode ser ingerido, quer comida ou bebida. Nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de comida, e inclui-se a água. Então aqui é o jejum absoluto. Não toma líquido, né? E não come nenhum alimento. Esse é o jejum absoluto. Aí nós passamos para o famoso jejum de Daniel, associado com a possibilidade de um jejum parcial. Mas vamos entender a ideia que está nesse jejum parcial. O texto bíblico vai dizer para nós, Daniel 10, do 2 ao 3, que ele não comeu
Ó, nenhuma coisa desejável comi. Daniel, ele está falando aqui o que ele não comeu. Nenhuma coisa desejável. E aí ele vai falar, olha, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Então, Daniel, ele está falando que nos dias que ele fez o jejum, ou seja, 3 semanas completas, era um jejum parcial, mas por quê? 3 semanas completas. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente essa ideia aí. O porquê 3 semanas nós devemos considerar jejum parcial. Quando Daniel fala que nenhuma coisa desejável ele comeu, essa expressão no original hebraico é lehem hamudot. Tá aqui, ó, hamudot, pão, lehem, de preciosidades, hamudot. E o que é esse termo hamudot? Na Bíblia, ele tem a ideia aí de algo precioso, algo de muito valor, semelhante ao ouro. Então, Esdras 8:27, Daniel 11:43, você vai encontrar aqui esse termo hamudot, que é algo tão precioso como o ouro. E Daniel, ele está usando exatamente esse termo, tá aqui, ó, pão de preciosidades, para falar que ele não comeu comidas finas, né? Se fosse nos nossos dias hoje, poderíamos considerar aí uma comida mais cara, né? É claro que o que eu vou dizer aqui, o tipo de comida seria mais fino ainda, né? O manjar seria estaria num patamar mais elevado do que eu estou dizendo aqui. Mas vamos dar um exemplo aí só para entender. Picanha, né? Então o que Daniel, nas entrelinhas, está querendo dizer? Olha, eu não comi picanha, eu não comi o melhor vinho. Então, a minha comida foi extremamente leve. Então, podemos imaginar que Daniel possa ter comido legumes. Podemos aí fazer uma aplicação contemporânea, né? É como se Daniel, ao invés de comer ali um alimento mais rebuscado, Daniel comesse legumes, como nós vemos lá no capítulo 2, pudesse comer também ali uma sopa, fazendo um paralelo com os dias de hoje. Então, Daniel não comeu comidas finas, então ele comeu uma comida leve porque ele precisava jejuar 21 dias. Então, aqui sobre esse termo, né, pão. Então preste atenção que o jejum de Daniel, ainda que seja parcial, ele está relacionado com o termo pão. Daniel não jejuou, ainda que parcialmente, de outra coisa que não fosse pão. A ideia do jejum na Bíblia está sempre associado com o alimento. Privação, abstinência de alimento, quer seja parcial, quer seja total. Então, sobre o termo lehem, diz o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. O significado básico do substantivo lehem está aqui, ó, é alimento. Então, isso é para reforçar a ideia de que jejum na Bíblia tem que ser de alimento. Se ele for parcial ou se ele for total, jejum absoluto, ele deve ser feito sempre com a ideia de alimentação. Então aqui, ó, sempre relativo a uma refeição. E esse termo aqui, lehem, pão, é amplamente atestado no Antigo Testamento nesse sentido geral, ou seja, de pão, de comida, de alimento, tá? Lembrando sempre que quando a Bíblia aqui fala pão, nunca associe somente com essa ideia de pão da padaria que nós temos hoje, né? Pão é no sentido de alimentação de forma geral. Então lá, nesse caso o profeta cita nominalmente os alimentos de que se absteve, ou seja, manjares
desejáveis. Olha aqui, ó, carne e vinho. Em contrapartida, a Bíblia não cita o que ele comeu em substituição aos alimentos citados, mas entendemos que ele comeu algo leve. Então, a Enciclopédia de Bíblia do Merutene vai chamar, né, esse jejum de Daniel de abstinência parcial de alimento. É uma forma enfraquecida de jejum. Mas por que é uma forma enfraquecida de jejum? Porque Daniel ficou por um período prolongado, 3 semanas. É por isso que ele fez o jejum parcial. Então, por que Daniel ele fez um jejum parcial? Porque é questão biológica. O corpo humano, como vocês podem perceber, ele suporta em média 3 a 5 dias sem água. E cerca de 30 dias em média sem comida. Vai depender do organismo. Então, quando nós estamos falando aqui que este corpo resiste 3 a 5 dias sem água e cerca de 30 dias sem comida, nós estamos falando o natural, biologicamente. Qualquer coisa que esteja fora disso já é tratado como exceção, e dentro desta exceção podemos também considerar algo sobrenatural, que nós já vamos ver. Jesus que jejuou 40 dias, Moisés que jejuou 40 dias e também o próprio profeta Elias. No normal, no nosso padrão, 3 a 5 dias sem beber água. 30 dias sem comida. Se você passar 3 a 5 dias sem beber água, o teu organismo ele vai entrar em colapso. Isso em situação, em condição normal. Ele vai entrar em colapso se ele não tiver nenhum tipo de hidratação. Então, sabendo que o corpo humano não resiste a tanto tempo sem alimentação, lembre-se lá, 21 dias ele jejuou. A grande probabilidade de Daniel ter alimentado-se parcialmente, ainda que o texto não diz, mas há um certo consenso que ele alimentou-se ali de comidas leves. Então, quando nós olhamos aí sobre o jejum ideal ou parcial, não há assim um consenso sobre a forma ideal de se jejuar. Cada um vai analisar as suas condições e vai ver em que tipo de jejum ele vai se enquadrar. Sempre a ideia do equilíbrio, né? Sem incorrer em parcialidade, parece ser o melhor posicionamento. Ou seja, você tem que fazer jejum parcial. Não, você tem que fazer um jejum total. Porque a Bíblia ela não vai dar um manualzinho para nós acerca do jejum. Então nós vamos ter que pegar aí várias fontes, vários textos, várias passagens bíblicas, utilizar aí passagens, auxílios, né, de informações extras bíblicas para nós entendermos. Assim, para os jejuns de curta duração, é o equilíbrio aqui, ó. Como no dia do Yom Kippur, que durava o dia, o aconselhável parece ser o jejum total. Então, você vai jejuar aí por pouco tempo, então o ideal é o jejum total. Nos jejuns prolongados, o aconselhável é o jejum parcial. Daniel jejuou 21 dias, jejum parcial. Yom Kippur, Levítico 16:31, se jejuava era o jejum absoluto, né? Praticamente não se comia nada, com exceção lá do que o Talmud vai dizer que permitia-se uma tâmara, mas observando aí tâmara é o tamanho, né, de uma fruta quase que significando nada. Então, esta é a ideia que nós temos aí do jejum parcial, jejum prolongado. A Bíblia vai falar de jejuns de um dia.
Dá uma olhada aí nos textos e você vai ver que os textos bíblicos estão falando para nós de jejuns de um dia. Quando nós analisamos o jejum prolongado, né? Como que nós vamos diferenciar o que é um jejum? Que nós podemos dizer e separar se ele é prolongado ou não. Quantos dias é considerado um jejum prolongado? No meu entender, a partir de 3 dias já deve ser considerado um jejum prolongado. Então, a Bíblia fala para nós de jejum de um dia. Então, este jejum de um dia eu não considero um jejum prolongado. A partir dos 3 dias, eu considero jejum prolongado. Por quê? Temos lá a ideia, né, da resistência do corpo humano de 3 a 5 dias. Então, aí nós precisamos verificar essa questão de que se ele não resiste de 3 a 5 dias, nós já temos que começar a pensar também em termos de alimentação. Ele resiste até 30 dias, mas isso em condições extremas, né? Ninguém vai deixar o organismo entrar em colapso, isso é severo, o corpo não se alimentar. E o jejum não tem essa ideia de machucar o corpo, é uma aflição de alma. Então vamos ver que na Bíblia há passagens dizendo de pessoas que jejuaram aí por 3 dias e 3 noites. Então percebam aqui que é um jejum total. Não comais e nem bebais por 3 dias, no caso lá de Esther, quando Amã queria destruir ali o povo judeu. Aqui está implícito, né, a ideia de que parece que é mais de um dia. Paulo, ele, quando se converteu ali, esteve 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. 3 dias, jejum absoluto de alimento e também de água. Nós vamos ver outros textos bíblicos aqui, falando, né, de um tempo maior de jejum. Então, esses textos acima de 3 dias, eu considero jejum parcial, com um certo embasamento bíblico, um certo direcionamento bíblico. Parece-nos que essa é a ideia que a Bíblia nos mostra, visto que nós não encontramos nela o jejum, a palavra, né, a definição, a descrição. Olha, jejum absoluto é de tantos dias, jejum parcial é de tantos dias. Nós não encontramos, mas parece-nos que a ideia bíblica aponta para essa divisão aí de tempo. Então nós vamos ver que esses jejuns que a Bíblia trata aqui, ó, que foram de 7 dias, parece ter sido jejuns parciais. Davi jejuou 7 dias e o apóstolo Paulo aconselhou os navegantes aí, porque eles estavam, olha, eles tinham que comer alguma coisa, estavam 14 dias. Então temos um dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 7 dias, e nós temos outros jejuns que esses aqui estão enquadrados no âmbito, né, do sobrenatural. Jejum total, água de 3 a 5 dias. Alimento, em média, 30 dias. Então, nós vemos casos aqui de pessoas que jejuaram durante 40 dias. Moisés não bebeu e nem comeu. Elias nem bebeu e nem comeu, com a força da comida que ele teve, que foi trazida lá pelo anjo. Lembra lá da passagem que Elias, quando sai da caverna? Então, foi 40 dias que ele não comeu e não bebeu, ou seja, com a força daquela comida ele andou aquele período. Jesus tem aí uma certa discussão se ele não tomou água, se o jejum dele só foi de alimento, né? No texto não diz que Jesus, quando acabou a tentação, ele
teve sede. O texto vai dizer que ele teve fome. Mas aqui também não vem ao caso, visto que Jesus jejuou 40 dias. Então, esses jejuns aqui está no campo do sobrenatural, a capacidade que Deus deu para Moisés e Elias de jejuar 40 dias. E Jesus, enquanto humano, corpo físico humano, também esteve aí jejuando 40 dias. E aí nós vamos ver qual a finalidade do jejum. Vocês vão encontrar aqui a finalidade, embaixo os versos bíblicos que vão dizer qual é a finalidade do jejum, por que nós fazemos o jejum, qual a aplicação do jejum, por que você tem que jejuar. Aí a Bíblia vai nos mostrar situações em que o povo de Israel jejuou, em que as pessoas do Novo Testamento jejuaram, e a partir daí nós vamos delimitar, nós vamos entender as situações pelas quais nós podemos e devemos jejuar. Então vamos lá. Períodos de guerra ou ameaça dela, ou ainda qualquer perigo que poderia ocorrer. O povo jejuava, está aí as referências bíblicas. Por conta de enfermidades, Davi aí jejuou pela enfermidade do seu filho com Batseba. Então nós podemos jejuar por pessoas que estão doentes, por nós mesmos, por pessoas próximas a nós que estão doentes. Períodos de luto, era muito costume o povo jejuar, está aqui as referências. Períodos de calamidade, nós vemos aí o povo jejuando. Era feito o jejum tanto individual como coletivo. Está aqui, no período do profeta Joel, todo o povo é convocado a jejuar. A nação era convocada a jejuar por conta dos períodos de calamidade. Rememoração de calamidades, a lembrança por alguma coisa que aconteceu no passado. Era muito comum o povo de Israel jejuar, conforme vimos aí em slides anteriores. Para revelações especiais, o caso típico de Daniel, que jejuou ali os 21 dias para que houvesse a revelação de Deus acerca dos 70 anos de cativeiro que o povo estava. Então Daniel jejuou com esse intuito. Então, para pedir a Deus que haja essa revelação em algumas situações, chamamos aí de revelações especiais, a Bíblia diz que houve homens que jejuaram. Demonstração de arrependimento e humilhação sempre está relacionado com essa questão de jejum. Lembra lá o caso de Nínive, Está aqui, Jonas 3, do 4 a 10, são um exemplo clássico aí de sinal de humilhação e de arrependimento. Então o jejum é uma bênção nas nossas vidas. Consagração, para consagrarmos. Ana jejuava e com 84 anos de idade, ela não saía de noite e de dias aí, com jejuns e orações. Lembra lá atrás quando eu disse que jejum e orações é a duplinha dinâmica aí, que é usado para que nós possamos, como ferramentas espirituais, termos uma proximidade maior com Deus, nos chegando a Ele com humilhação. Favor divino, está aqui, há situações em que há a possibilidade de buscarmos o favor divino. Esta passagem está condenando o jejum hipócrita que eles faziam, mas não significa que o jejum que não seja hipócrita é rejeitado por Deus para buscarmos um favor. Obtenção de poder espiritual. Agora, já lá no Novo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia fala para nós desta questão de obtenção do poder espiritual para que nós busquemos,
esse poder espiritual, e uma das ferramentas, oração e jejum. Está aqui entre colchetes, quem está acostumado ali com o linguajar teológico, vai saber aí que é a questão de interpolação, a questão dos melhores manuscritos, não dá para nós falarmos aqui desses detalhes, mas nós vamos ver que há jejuns que foram feitos com esse intuito aí de obter poder espiritual. Então, os judeus, Jesus, os discípulos e a igreja primitiva jejuavam. Então, o jejum é uma ferramenta utilizada tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Por que eu devo jejuar? Por que no Novo Testamento eu devo jejuar? Um mandamento direto? Não, você não vai encontrar um mandamento direto. Como eu disse, só lá em Levítico 16:31, ordem de Deus para que o povo jejuasse no dia do Yom Kippur. Mas só por um fato aqui, vamos pensar no Novo Testamento, só o fato do nosso mestre, aquele que não tinha nenhum pecado, só o fato de Jesus jejuar já é um incentivo para que nós também jejuemos. Os discípulos jejuavam, a igreja primitiva também jejuava. Então, o jejum é uma instrução, uma ferramenta bíblica, é algo bom que é deixado na Bíblia para que nós podemos seguir. É um princípio espiritual deixado para nós, tanto no Velho como no Novo Testamento, para que nós jejuemos. Então aqui tem as referências, vocês podem consultar aí mais com calma. Nós vemos aqui que os judeus jejuavam, Jesus jejuou, ao trava-línguas aí. Os discípulos jejuaram e posteriormente nós vemos aí uma fonte ali do segundo século, né? O Didaquê, primeiro, segundo século ali, falando que era comum a igreja dos primeiros cristãos jejuarem. Tá aí uma fonte, né, importantíssima, que é a Didaquê ou Didaquê, dependendo aí da pronúncia, você pode fazer a opção. Então nós vamos ver que depois desta breve, né, exposição, estou correndo um pouco aqui para o vídeo não ficar muito extenso, vocês vão ver que o jejum é um instrumento para aumentar, uma ferramenta. Lembre-se sempre, jejum é uma ferramenta debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Não é porque você jejua, o jejum em si, ele não tem poder. O fato de você abster-se de alimento e também de água, não é ele em si mesmo que vai fazer com que Deus olhe para você de uma maneira ou de outra. Não, ele é uma ferramenta tal qual a oração, para nós nos fortalecermos aí espiritualmente, para nós nos achegarmos mais em humilhação diante de Deus. Então, um jejum sem uma vida de santidade não significa nada. Um jejum sem passar pela cruz não tem significado nenhum. Então, encerrando aqui, nós vamos para o resumo da nossa aula. Então, podemos ver, após analisar aí as passagens bíblicas, os significados, o que a Bíblia fala sobre o jejum, o que as fontes extrabíblicas falam sobre o jejum, nós chegamos aí a uma conclusão, que jejum é uma doutrina vétero e neotestamentária, está no Velho e no Novo Testamento. As Escrituras não fornecem um manual de instruções detalhado de como deve ser feito
o jejum, nem a sua duração. Mas aí nós temos que pegar os textos bíblicos, temos que fazer uma análise mais criteriosa para nós entendermos como era este jejum bíblico para que possamos aplicar na nossa vida. Nós vimos que o jejum ele pode ser parcial ou total. Então vamos lá. O jejum ele pode ser absoluto, sem alimento e sem água. Você pode se abster dos dois. Pode ser um jejum sem alimento, mas com água. Pode ser um jejum parcial, que você coma alguma coisa e não beba água, ou que você coma alguma coisa leve e beba água. Então, esta é a ideia do jejuns. Essas são as possibilidades que nós temos dos jejuns. No caso de jejuns parciais, as passagens bíblicas parecem aconselhar fazê-los quando o período for prolongado. É o que nós vimos. Acima de 3 dias, o aconselhável é você fazer um jejum parcial. Antes disso, você pode fazer o jejum total, bebendo água, né? Ou não bebendo água. Lembrando sempre que água não é alimento. Mas você pode, conforme nós vemos passagens bíblicas, não comer nada e também não beber nada. E você pode também não comer nada e beber água. Você não estará quebrando o teu jejum pelo fato dele não ser, da água não ser alimento. O corpo humano não resiste por muito tempo sem água e alimento. Por isso da lógica do jejum aí parcial, e quando nós temos a necessidade de fazer acima de 3 dias aí, tá? Pelo fato da água não ser alimento, seu consumo não interfere no jejum. Porém, a Bíblia possibilita o jejum absoluto, isto é, com abstinência total de água e alimento, né? Personagens bíblicos assim jejuaram. Vários são os motivos narrados nas Escrituras pelas quais devemos e podemos jejuar. Que Deus possa abençoar a tua vida, você possa aí analisar as passagens, as fontes, voltando o vídeo, né, dando pausa aí e fazendo a sua análise e tomando as suas conclusões. Que Deus possa abençoar a sua vida e numa próxima oportunidade, querendo Deus, estaremos fazendo mais estudos para a edificação espiritual. Jejue, busque a Deus, clame ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar muito mais. Até a próxima e fique na paz do grande e poderoso Deus.